que é o seu carro para o final de semana, né? E a gente precisamos entregar o carro dos clientes, né? Também a esposa do irmão Eudes, né? Ela ligou para mim, né? E eu comuniquei com ela. O irmão Eudes está trabalhando também, né? Está trabalhando, não pôde estar também. E eu louvo a Deus pela oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, nossos irmãos aqui, que são os dirigentes desses trabalhos, às quinta-feira, né, do jovem, bem novo, né, mas um trabalho muito bom, um trabalho brilhante, às quinta-feira. Deus abençoe nossos irmãos, em nome de Jesus, tá? Graças a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos, livro do profeta Daniel. Eu até falei alguma coisa sobre isto no domingo, alguma coisa. E eu quero meditar com os irmãos, capítulo de número 1. E o verso de número 8 é uma palavra que tem falado fortemente ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Graças a Deus. Estamos vivendo dias, muita agitação, né, e uma correria para lá, para cá, e tantos objetivos, e às vezes o principal fica assim meio desligado, né? Que é a principal nossa vida espiritual, né? Mas Daniel, ele deu um exemplo para nós muito forte. Eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para cada um de nós, né? Nesta noite. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei. Somente esta parte desse versículo. E Daniel assentou ou colocou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei. É uma palavra forte, porque os irmãos conhecem bem a história. Daniel foi um dos moços ou adolescentes, porque segundo estudiosos, diz que quando ele veio cativo para a Babilônia, ele tinha de 14 a 16 anos. Então, ele era um adolescente, mas um adolescente que tinha um compromisso com Deus. A gente sempre justifica, ele é adolescente. Nós vemos aqui o exemplo desse adolescente aqui, que tinha um propósito diante de Deus. E diz a história que ele foi levado nessa primeira leva dos cativos que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E os primeiros que vieram nessa primeira leva foram pessoas selecionadas. Não veio todo mundo, não. Foram pessoas selecionadas que vieram nesse primeiro grupo, que vieram para ser cativo em Babilônia. E veio também com ele, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E eles vieram e chegaram ali, ficaram ali. Aí o rei pediu que trouxesse uns jovens hebreus perante ele, mas que teria que ter algumas qualidades. E eles, que seja jovem que houvesse formoso, de boa aparência, né, um jovem habilidoso para estar diante do rei. Então, não era qualquer um. E ali compareceu esses 4 jovens. E aí o rei determinou o seguinte: durante 3 anos, nós vamos servir uma alimentação para eles. Não só para eles, mas para todos os sábios ali que estariam diante deles. E daí, quando chegou a notícia perante Daniel, aí Daniel foi conversar com aquele moço que servia ali, e conversou: olha, é o seguinte, não tem como você deixar que nós podemos só beber água
e só comer verdura ou legumes? Será que não dá para você fazer isso? Aí ele falou assim: olha, é difícil, porque se eu fizer isso e o rei descobrir que eu fiz isso e a aparência de vocês também ficar debilitada, eu serei culpado, eu vou perder a cabeça. Eu vou perder a cabeça porque é ordem do rei isso aqui. Entendeu? Então, mas Daniel muito sabiamente falou assim: é o seguinte, você só durante 10 dias, só para nós fazer um teste, se a nossa aparência, o nosso semblante decair, aí nós vamos ver o que nós faz, tá? Então só por 10 dias. E eu observo aqui, que quando eles vieram para a Babilônia, chegou a primeira coisa que eles foram fazer com ele, foi mudar o nome. Vamos trocar o nome desses aí. Então eles não vão chamar o nome que eles chamavam lá em Israel, porque lá o significado do nome deles honrava o Deus a qual eles serviam, o Deus que nós servimos, né, que eles também serviam. Então nós vamos trocar o nome dele, né? Então aí nós vimos aqui que os nomes deles era Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né? Ele falou assim: ó, é o seguinte, Daniel vai chamar Beltesazar. Então ele colocou o significado do nome de um deus pagão. Quer dizer que houve uma mudança, que o significado do nome dele era de um grande Deus. E agora vindo para a Babilônia, vai ser o seguinte: nós vamos trocar os nomes dele, e o significado do nome dele vai ser um significado de um deus pagão. Então nós vamos mudar o nome dele. Eles conseguiram mudar o nome, mas o que eles tinham no coração, entendeu? Não é porque ele estava em Babilônia, estava ali, que mudaram o nome, que ia mudar o que ele tinha no coração. Entendeu? O que o homem tem no coração diante de Deus, ninguém consegue tirar. Alguma coisa pode até mexer, entendeu? Alguma coisa que você tem pode até mexer, mas eu quero ver tirar o propósito que um homem tem no coração. Então conseguiu mexer no nome dele, mas o propósito que ele tinha no coração não conseguiu. E ele propôs no coração de ser fiel a Deus. E eu, observando esse texto sagrado, eu pude ver também os benefícios que ele gozou por rejeitar o manjar do rei. Porque os irmãos imaginam, será que o manjar do rei era coisinha ruim de comer? Será que ia na mesa do rei? Será que era o básico? Ou será que era uma mesa farta? Naturalmente era uma mesa, o negócio era chique, era coisa boa, entendeu? Talvez se fosse nos nossos dias, tinha até nutricionista para poder, entendeu? E agora ele propôs no coração: ó, se você deixasse nós só beber água e comer verdura ou legume, só isso. Imagina só a pessoa rejeitar um banquete só para beber água e comer legume ou verdura. Imagina só, irmãos, a pessoa não precisa ter um propósito firme. Tudo aquilo ali, ele estava fazendo em obediência a Deus. O temor que ele tinha a Deus. E ele fez aquele propósito diante de Deus. Eu entendo, eu creio que os irmãos estão entendendo que a palavra, o que a palavra quer dizer a nós nesta noite, referente ao manjar do rei. Às vezes, nós participamos e perdemos a benção. E perdemos a benção. Mas ele propôs no seu coração. E diz a Bíblia
energia. Quando aquele moço veio e olhou, mas você está comendo só isso aqui, um alimentinho básico, fraco, e os outros comendo do banquete aqui, ó. Mas o semblante deles estava mais corado, mais bonito do que os outros. Está diferente dos outros. Olha só. Aí ele concordou, então tudo bem, então você fica se alimentando disso aí mesmo. E até dar o prazo de nós poder levar você para se apresentar para o rei. Até dar o prazo. Quando der o prazo, aí nós levamos você e você vai se apresentar para o rei. Irmãos, quando você tem um propósito de servir a Deus com seriedade, você vai ser um crente diferente. Está entendendo? Está ouvindo o que eu estou dizendo? Você será um crente diferente. Ah, irmão Sila, mas não, você será diferente, diferenciado. Porque quem não come da mesa do rei, ele tem uma experiência mais profunda com Deus. Ele tem algum segredo com Deus. E fala para mim se é fácil hoje, diante o que a mesa está exposta. É difícil você rejeitar o que a mesa do rei oferece. É fácil rejeitar? Mas se nós quiser ser um crente que venha desfrutar, aleluia, que Paulo diz, experimentar qual seja a santa, perfeita vontade de Deus. Se você quiser experimentar isso, nós temos que rejeitar, irmãos. Nós não podemos ser mais um crente, nós não podemos ser mais um obreiro, não, irmãos. Nós precisamos ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho bonito aquele versículo que fala deixar para trás o pecado, o embaraço, alguma coisa assim. São coisas que acabam com a vida do crente. Talvez não é nem pecado, mas é um tipo de coisas ambiciosas. Hoje nós estamos vivendo no tempo da doutrina do evangelho da prosperidade. Irmão, eu estava lendo o pastor Antônio Gilberto, o pastor Billy Graham. O Billy Graham estava ensinando que o crente que quer viver uma vida profunda com Deus, ele tem que desligar da coisa da terra. Está entendendo, irmão? O próprio Jesus ensinou. Olha para as aves do campo. Eles não plantam e não semeiam, e falta coisa para eles comer, os passarinhos? Não falta, irmãos. Não precisa ficar desesperado. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Quem quer ter uma vida profunda com Deus, ele precisa desligar. Isso aqui não é qualquer crente que aceita uma palavra dessa, não, irmão. Porque se ele for meio carnal, ele não aceita. Isso aqui é para quem tem propósito com Deus. Está entendendo, irmãos? Isso aqui é quem quer viver uma vida abundante. Não é aquele que aceita assim, sou salvo, tá bom. Não, irmão. Tem coisa boa demais, irmãos. Tem coisa boa
boa demais. A despensa de Deus é cheia. Cheia. Aí Deus, ou melhor, Daniel, ele propõe no seu coração, e a Bíblia diz, aí nós vemos no verso de número 17, que daí, o que aconteceu? Quando eles olharam, Deus deu, não foi o homem que deu, olha só, quando você rejeita o manjar do rei, não é o homem que vai dar, está entendendo, irmão? Ah, mas aquele lá é crente, não, irmão, tem crente que só anda no raso, tem crente que não tem nem experiência de horas adentro com Deus em oração, você fala, você é louco, rapaz, não, o próprio Jesus ensinou, aleluia. Quem quer descobrir alguma coisinha de Deus, ele precisa ter o hábito de abrir a sua porta, entrar e fechar ela. O próprio Jesus ensinou isso. Mas o manjar do rei está exposto. São furos que esvaziam vasos dos crentes. Tem coisas que acabam com a vida do crente. Poderia citar muitos e muitos exemplos aqui, ó, que a mesa do rei tem, não é verdade? Poderia citar muitos, mas um deles é aquele tempo exagerado que os viciados em filmes. O irmão esse dia falou, Silas, você não quer jogar bola com nós não? Eu falei, rapaz, eu sou pastor de igreja. Mas o que tem, filho, de sábado? Eu falei, rapaz, se eu jogar bola de sábado, de domingo à tarde, o que eu tenho para oferecer para a minha congregação, meu filho? Mas você não assiste o jogo? Eu falei, lógico que não. Como que eu posso assistir um jogo das 4 às 6, o que eu tenho para pregar para a igreja? É a responsabilidade, irmãos. Não sei se eu sou exagerado, mas existe na congregação que eu dirijo 150, 200 pessoas me esperando, e eu não posso ir ali só com conhecimento, eu tenho o dever de ser o profeta de Deus naquele lugar. Você quer ser usado na mão de Deus? Tem que renunciar ao manjar. Se não renunciar, meu filho, você vai ser mais um contador de história. Ah, eu sou doutor, grande coisa ser doutor. Quero saber se você é profeta de Deus. Eu quero saber se você tem revelação de Deus. Doutor está cheio por aí com anel no dedo. Aqui, irmão, tem que renunciar isso aqui, ó. Não sou contra não, que eu também faço teologia, tá bom? Não estou pregando contra conhecimento não. Mas o principal é isso aqui, ó, crescer na graça e no conhecimento. Está aqui, ó, é a palavra de Deus. Não sou contra não, que eu também fiz e faço. E um grande exemplo de liderança espiritual é o nosso professor, aqui no Campo de Limeira, né? Um grande exemplo de homem, que eu morava lá da casa dele, é um testemunho que não tem como, é inquestionável, né? Todo mundo conhece, né? Então eu não sou contra, não estou pregando contra conhecimento, eu também sou a favor. Mas precisamos buscar a presença de Deus. Olha só o que o texto diz. Uma divã palavra parece que ela é meia dura, mas é o que veio foi essa aqui. Mas é o que? Não tem, é o que veio foi essa aqui, né? Olha só. E Deus deu. Não foi o homem que deu, irmão. E se ele tivesse aceitado o manjar? Se ele tivesse aceitado o manjar do rei? Irmãos,
as coisas que o mundo oferece para nós são migalhas. Oh, irmão, não, migalha, irmão. Migalhas. A maior riqueza desta terra é migalha. Diante de você ter uma vida espiritual saudável. Isso aí não significa praticamente nada diante daquilo que Deus tem. A coisa mais gostosa que tem é você desfrutar de uma boa comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras. Olha só. Deus deu conhecimento e inteligência. Você quer conhecimento de Deus? Eu já citei aqui que Paulo diz, né? Conhecendo, né? Para nós conhecer, primeiro, antes, no primeiro versículo, ele fala: não conformeis com este mundo, meus filhos, mas transformai-vos. Aleluia. Transformai-vos. Para quê? Para experimentar. Irmão, Deus tem coisas grandes para você. Você que não é batizado com o Espírito Santo, é só o começo. Aleluia. Os dons espirituais é o que Deus tem. Experimentei qual seja boa, agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? Qual é a vontade de Deus? Ah, é que eu tenho um carrão, uma casa. É muito bom isso aí. É lógico, quem não quer ter? Até eu que sou paranaense, mas bobo quero isso aí. Mas eu sei que o que Deus preparou é muito mais do que isso, irmãos. Aleluia. Não é coisa da terra, é coisa lá de cima. Aleluia. Se você está até agora só andando, nadando raso, está perdendo tempo, rapaz. Se mergulha, entra na vontade de Deus, experimenta a vontade de Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Xaramarron de rebe a candalaba shuri micaia. Labasuri me candaraba, shuri me candaraba cheia. Para com isso, rapaz. Chega e fica quietinho, nada. Se mergulha. Entra no rio de Deus. Fala em língua. Tenha visões, revelações. Viva uma vida abundante. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A unção do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus deu sabedoria, mais a Daniel. Olha só. Deu entendimento em todas as visões e sonhos. Se você for descorrer o livro de Daniel, você vai ver as interpretações dos sonhos que ele teve. Não tem coisa mais gostosa que isso, não, irmão? Aleluia. Eu sempre falo, posso perder tudo, irmão. Só não posso perder a presença de Deus. Aleluia. Daí fala assim, você é pastor? Falou, sou, rapaz. Aí você fica orgulhoso, falou, graças a Deus eu fico contente por o ministério ter me honrado, mas isso não me traz orgulho. Eu sou doido é por Jesus, é a presença de Deus. Aleluia, é a revelação de Deus, é o poder de Deus. A credencial não sobe na minha cabeça, não. Aqui tem que ser glória de Deus. Aleluia. Andemassura, machere, assuri, micanda, labacheia. Aleluia. Quanto tempo que você já não mergulha no oceano do Espírito? Aleluia.
Imagina só, irmãos, se nós deixasse de ver a caixa de marimbondo todo dia, que talvez depois das 10, fica até meia-noite, você fosse orar. Será que a nossa vida seria espiritual melhor? Hã? Será que os nossos cultos melhoravam ou não? Hã? Ei, Jesus, imagina só, irmãos. Glória a Deus. Chegar às 10 horas da noite, você curvar o seu joelho e falar com Deus. Jesus é lindo, irmãos. Aleluia. Cuidado. O adversário das nossas almas está colocando muitas coisas para esvaziar o teu vaso. Jesus, Ele está com vontade de te encher até a tampa. Aleluia, vou encher você, irmão, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ter sonhos, visões espirituais, experiência com Deus. Aleluia. Quando você cantar é outra coisa, quando você pregar é outra coisa, quando você reger é outra coisa, quando você tocar é outra coisa. Aleluia. É o que Deus tem para você, para nós. Essa palavra me chamou muito a atenção. Aleluia. E eu falei, Deus, eu quero experimentar. Eu preciso. Me dê graça, Senhor. Aleluia. Eu preciso renunciar. Aleluia. Porque o que Deus tem é melhor. O que Deus tem é mais importante. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. E Deus deu a Daniel sabedoria, entendimento. Glória a Jesus. Você quer isso? Você quer? Se você quer, Deus te dá hoje. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer, Deus te dá hoje. Pede força a Deus, e Deus te dá. Aleluia. Eu posso orar para o povo, irmão? Convido a Santa Igreja a estar em pé. Aleluia. Grande é o nome do Senhor para todos sempre. O irmão falou aqui, até esqueci de citar. 10 vezes mais sábio do que os outros sábios que tinha ali. Daniel, mas o que aconteceu com esse rapaz aqui? Eu fico imaginando, irmão, quando Daniel começou a fazer pergunta, ou Daniel, ou melhor, o rei começou a fazer pergunta. Tal, os outros ficavam pensando, já respondi. Mas o que está acontecendo com esses rapaziada aqui? 10 vezes mais sábio do que os outros. 10 vezes. E eu creio que, conforme o rei ia fazendo pergunta para testar eles, entendeu? Eu entendo assim. Aí eu já respondi, mas o que está acontecendo, irmão? Aleluia. A presença de Deus na vida do homem. Aleluia, Jesus. É por isso que eu amo esse Deus, irmãos. Aleluia. Curva a tua cabeça agora. Fala para Deus que você quer experimentar esse pouquinho. Aleluia. Não é mais um culto de quinta-feira, não. Aleluia. É uma noite especial. Deus tem coisas grandes para você. Aleluia. Quando fala em coisa grande, todo mundo já pensa em ministério. Não estou falando disso, estou falando de comunhão com Deus, intimidade com Deus.
Aleluia. Alabashura machandarabacheia. Demassuri micandaramachuri miásia. Deus tem coisas grandes. Aleluia. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a tua santa igreja reunida, Senhor, aqui nesta noite. Amado Jesus, eu quero te pedir nesta hora, que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada irmão presentes aqui nesta noite. Ó Senhor da glória, nos dando graça, para que possamos, Pai, desfrutar desta comunhão, entender a tua vontade em nossa vida, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pai querido, toca agora em cada um dos irmãos que entraram aqui, Senhor, que saiam renovados, fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Nós oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Quantos estão felizes por esta mensagem, a qual Deus falou conosco, meus irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Não aceitar o manjar do rei, não aceitar este convite do mundo, mas sim permanecer sempre fiel na presença do rei. Eu quero agradecer a cada irmão nesta noite presente. Meus irmãos, Deus abençoe. Convido a vocês que na próxima quinta-feira esteja conosco e traga mais uma família. Deus abençoe os visitantes, meus amados, é com alegria que assim saio alegre e feliz por ver suas vidas, a qual entregaram a Jesus Cristo, esses amigos do irmão Luiz Marcelino. Deus abençoe. Ao pastor Silas, que nesta noite carinhosamente aceitou o convite de estar aqui nesta noite. Sábado, reunião dos obreiros, todos os obreiros convidados, líderes, todos os convidados a estar aqui. Domingo já fiz o convite, escola bíblica dominical a partir das 9 horas e à noite às 18 horas, batismo e santa ceia do Senhor Jesus Cristo. E estenda suas mãos, meus irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um, e todo o povo de Deus diga amém.